estamos aqui, na verdade, na fazenda Leolinda, região do Catulé, município de Uruçuca, na Bahia, na fazenda de cacau, debaixo dessa mata aqui. Na verdade, o cacau é nativo da Amazônia, né? E ele subiu para a região do México, né? Foi pela Guatemala, indo em direção ao México, e aí chamam-se os cacaus crioulos, né? Que tem uma amêndoa mais clara, com teor de antocianina menor, e desceu para a Bahia, que são os forasteiros, né? Onde você tem uma pigmentação mais forte, um cacau mais rico em antocianina, é o legítimo forasteiro. E nós temos aqui, eu acho, não sei precisar exatamente, mas algo próximo a 300 anos de cultivo de cacau, né? Essa fazenda é uma fazenda de 700 hectares, ela é composta basicamente de 340 hectares de cacau, sistema cabruca, algo em torno de 100 hectares de seringueiras, né, borracha, e o restante mata, né, e pasto. Antigamente os produtores chamavam os trabalhadores, vem cá brocar a mata, né? Daí com o tempo ficou cabruca. Então o que é isso na verdade? O cacau ele é cultivado debaixo da mata, ele precisa da sombra, é uma planta umbrófila, né? E a gente entra na mata, tira as árvores mais baixas, deixa as árvores mais altas e com uma condição de entrada de luz de algo em torno de 50% para permitir a fotossíntese e a produção do cacau. E a cabruca ela tem uma coisa fantástica, né? Porque ela funciona como corredor florestal. Então a gente já tem na legislação a obrigatoriedade da preservação de 20% aqui nessa região da mata intocável. O cacau ele é produzido de maio até dezembro, né? Esse é o período normal das colheitas de cacau nessa região aqui da Bahia. Ele é colhido, e aqui a gente tem um cuidado muito grande, no ponto ideal de maturação. O que determina o sabor, né, do chocolate no final, né, que é feito a partir da amêndoa de cacau, é a variedade. Então você tem os aromas genéticos, né, da variedade. Você tem os aromas durante o processo de beneficiamento. Então você tem a seleção do fruto, a fermentação, a secagem, a maturação, né? Então durante esse processo você tem a formação do sabor da amêndoa, né? Mais tarde na fábrica você tem a torra, conchagem, interferem também no sabor. Você tem algumas variações de solo, de clima, né? Mas o que é mais perceptível é a variedade e o beneficiamento do cacau. Quase que a totalidade desses cacaus são híbridos de escavina, né? E são cacaueiros que têm uma polpa muito doce e que no final dá um cacau doce, muito aromático, e que tem aqui mais de 150 variedades de cacau. Então esse mix de variedades, tendo como característica como pai escavina, nos permite ter cacaus doces, adocicados, né? Polpas adocicadas, mas que uma infinidade de sabores. Escavina é uma variedade que ela foi introduzida na região em 76, com um programa do governo chamado Prodecal, que tinha naquela ocasião a finalidade de aumentar os plantios, né, de cacau no Brasil. Naquela ocasião o Brasil entendia, o governo brasileiro, que era estratégico o desenvolvimento de cacaus, não só aqui na Bahia, mas na Amazônia como zona de fronteira. E a escavina, ela tem uma tolerância à vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, ela quase destruiu todo o cacau da região? Exatamente. Ela foi introduzida de forma criminosa aqui nessa região, né? E não sou eu que digo, produtor. Quem fala isso é a Polícia Federal. Foi aberto um inquérito, não se conseguiu identificar os autores, mas se sabe que a introdução e disseminação da vassoura de bruxa na região cacaueira da Bahia é um ato deliberado humano. O prejuízo é imenso, né? Houve uma redução drástica da nossa produção. A vassoura ela continua, é um fungo, então não tem como se reduzir. Aqui na verdade é uma ruma de cacau, então todo cacau que é colhido, ele é conduzido para um ponto, né? Para facilitar justamente esse trabalho de seleção do fruto e abertura do fruto. Então, como eu havia dito, a gente vê aqui são frutos perfeitos, maduros, né? Frutos que porventura tenham sido infectados com doenças, vassoura de bruxa, podridão parda, né? E que tenham sido perfurados, né? Por roedores, periquitos, né? Eles são descartados. Então o que a gente tem aqui no final é a matéria-prima no seu esplendor, ela tem uma doçura, né?
os aromas estão aí com potencial. É muito especial essa matéria-prima. Licuri e Dominguinho. O que eles vão fazer agora? Eles vão abrir o fruto do cacau, destacar as amêndoas de forma cuidadosa, né? E essa massa de cacau, ela vai ser conduzida à casa de fermentação. Aqui a gente pegou o cacau mole, né, que foi quebrado ali dos frutos, e a gente está fazendo aqui uma cama de cacau, que é uma tradição que tem no campo. Então os trabalhadores, durante a colheita do cacau, muitas vezes eles fazem isso, porque é um alimento riquíssimo, né, rico em açúcares, né, e tomam como alimento. Então o que a gente vai provar aqui é o mel de cacau, que é a polpa sem os seus sólidos. É uma iguaria. E por ser muito rica em açúcar, só tem a oportunidade quem vem a uma fazenda de cacau, porque rapidamente ela vai se oxidar e começa a fermentar. Rotulou os cacaus em 3 categorias para simplificar o entendimento, mas é uma simplificação que eu acho que prejudica, até porque ela não é verdadeira. Então basicamente se rotulou cacau crioulo, que foi o que todos eles são originários da Amazônia, subiu até o México, né? Então foi ali Venezuela, Colômbia, Guatemala, Nicarágua, tal, indo até o México. E esses cacaus têm uma característica que ele tem menos antocianina. A antocianina é a substância que dá a coloração púrpura, né, roxa, violeta, da amêndoa de cacau. E, consequentemente, sua astringência e principalmente o amargor. Os cacaus que desceram para a Bahia, né, da Amazônia, eles são os forasteiros. Então são cacaus que são ricas nessa substância. Necessariamente esse cacau, o forasteiro, desde quando ele seja bem processado, que é tudo isso que a gente viu, você tem como suprimir essas características negativas da distingência do amargor e deixar essas notas maravilhosas que, na minha maneira de ver, são muito mais intensas no cacau forasteiro do que no crioulo, né? E tem uma outra variedade que é, na verdade, o cruzamento dos cacaus forasteiros com crioulos, que são os trinitários. E que os chocolateiros que dizem trabalhar com chocolates finos, aceitam utilizar os trinitários por uma questão de disponibilidade de matéria-prima dos crioulos. Esses são cacaus mais susceptíveis às doenças, então a produção deles são cacaus mais raros. Então você tem uma complexidade de aromas no cacau e, consequentemente, no chocolate, que é uma coisa única. Você tem sabores de manga, de abacaxi, notas florais, jasmim, lírios. É uma riqueza enorme. Tudo depende de como o chocolateiro vai trabalhar com essa matéria-prima. O cacau mole, que a gente viu lá, né, a seleção e a quebra, ele é conduzido o mais rápido possível para essa casa de fermentação. E aqui ele é colocado nesses recipientes que a gente chama aqui dornas de fermentação. Essas dornas, elas são únicas no mundo, elas são circulares, são cilíndricas, né? E, na verdade, a tradição da fermentação do cacau brasileiro e do mundo são dornas quadradas ou retangulares. Então, através desse sistema cilíndrico, a gente tem uma distribuição melhor do calor e, consequentemente, uma fermentação mais homogênea, que é fundamental para a formação dos sabores do grão da amêndoa de cacau. Olha que coisa linda, ó. Parece que você está vendo chocolate, ó. E mais interessante é a temperatura. A gente tem aqui algo próximo a 50, 55 graus de temperatura. A fermentação ela tem 4 momentos, né, determinantes aqui.
Então a primeira delas ocorre nos primeiros 2 dias iniciais, onde você tem a fermentação alcoólica, que ela vai da temperatura ambiente, que é em torno de 24, 25 graus, até seus 30 graus. E aí a degradação dos açúcares em álcools. A partir daí, você tem rapidamente uma fermentação láctica muito rápida, onde é degradado o ácido cítrico, né? A partir daí começa a fermentação acética, que é justamente a degradação do álcool em ácido acético. E aí as temperaturas começam a elevar, saindo da casa dos 30, 32 graus, indo até 57 graus. Nós já tivemos aqui dornas de fermentação cacau com essa temperatura. Então, a partir do 5º dia, a gente corta, no 5º, no 6º, e já no 7º a gente tira de qualquer forma. Por quê? Porque a partir daí começa a 4ª fermentação, que é a fermentação butírica, que você já começa com odores desagradáveis. Aqui você tem como se fosse uma panela de pressão, então ela é cozida naturalmente, né? Porque você tem a temperatura. Então o que é que vai acontecendo? Ela vai abrindo, ela abre o seu cotilédone, ela vai fazendo ranhuras, né? E a coloração ela vai ficando mais pálida, vai ficando mais um rosado claro e forma um anel marrom. E essa amêndoa é levada para as barcaças, né? Os sistemas de estufa, também desidratação solar natural, né? Até alcançar uma umidade de 6,5%, que é o que a gente utiliza aqui para finalizar o processo. Bem, aqui é onde é o produto pronto, né? Ele foi seco, maturado nesses sacos especiais, e são sacos especiais porque eles fazem uma barreira física contra a umidade, né? Nós estamos nos trópicos, então nós temos umidade aqui relativa acima de 85%, então é muito difícil você acondicionar qualquer tipo de produto aqui, normalmente ele mofa, então ele é acondicionado nesses sacos por 3 meses para poder arredondar o sabor. Então, a partir daí, ele está pronto para comercializar. O que a gente tem aqui é um grão perfeito, tá?